Irmãos, nós vamos continuar essa mensagem que nós começamos a estudar em outro momento. Essa é a parte 2 do tema O que Jesus ensina sobre dinheiro. Nós já antecipamos aqui alguns slides. Eu voltei no tema só para você ver o texto, tá bom? Mateus 6, 19 a 24. Vamos ler o texto de novo, porque isso vai ajudar a gente a compreender melhor o que vamos completar hoje. E eu entendo que aqui Jesus está preparando a gente para o que vem no próximo bloco, que eu julgo ser muito importante, que é Mateus 6, de 25 a 34. Jesus está preparando o terreno para mostrar para a gente que a preocupação e a ansiedade não são devidas para um coração de um cristão, porque nós podemos confiar em Deus e ter uma mente segura nele, ok? Vamos ler de novo o texto, eu quero a sua ajuda. Mateus 6, 19 a 24. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o seu like, e isso vai abençoar outras pessoas, não esqueça disso, tá bom? Deus abençoe cada um de nós. Vamos lá, Mateus 6, 19 a 24, e eu quero a ajuda de vocês. Eu vou começar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Vamos lá? Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem podem destruir, e onde ladrões não escavam e roubam. Cada um lendo um versículo para ficar melhor. 21, quem pode ler? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Continua. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz e em ti são trevas, quão grandes serão das trevas. Joia. Esse é o texto que nós vamos nos debruçar nele nessa manhã, terminando assim esse tema. Jesus vai falar de 2 tesouros, e a gente precisa lembrar disso. Ele está falando para a gente não ficar fixo com os olhos na terra, naquilo que é terreno, mas não está dizendo que nós não devemos nos despreocuparmos disso, não. A gente precisa pensar na comida de hoje, na comida de amanhã, fazer planos para o futuro, não é proibido, mas ter o coração preso às coisas terrenas, isso, Jesus vai dizer lá, é coisa dos pagãos. São os pagãos, os gentios que se preocupam com isso. E aí Jesus vai trabalhar esse tema dos 2 tesouros para a gente entender. São 2 condições físicas, luz e trevas, versículo 22 e 23, e são 2 senhores, Deus e as riquezas, que na tradução da irmã Georgina aparece como mamon. Mamon aí é a personificação da riqueza, nós vamos ver isso. São 2 preocupações, o nosso corpo e o reino de Deus. Jesus não está dizendo que é proibido cuidar do corpo. Você deve ir a médico, deve tomar banho, deve cuidar da sua saúde física, deve ir ao dentista, você deve fazer desse cuidado, mas não pode fazer do seu corpo um ídolo. E essa é uma geração que nós estamos vivendo hoje, que é muito hedonista e bem narcisista, onde o corpo tem sido cultuado, né? Você olha as fotos das modelos, cheio de Photoshop, né? Elas parecem mulheres perfeitas, e quando você olha a foto daquela mulher, você acha que você é feia, porque você não tem o corpo que ela tem. É o culto ao corpo, quando na verdade aquilo ali é tudo trabalhado, né? Então, são 2 preocupações, o corpo e o reino. Não é que não vou me preocupar com o corpo, mas eu também preciso me preocupar com o reino de Deus. Como que eu me preocupo com o reino de Deus? Investindo no reino de Deus. É dever da igreja. A viagem missionária que nós fizemos aponta para isso, né? Nós, preocupados com o reino de Deus, enviamos irmão Romildo, pastor Vanderlei, pastor Marcos ao Vale de Jequitinhonha para pregar o evangelho lá. Foi uma preocupação com o reino, ok? Nós já vimos essa parte, eu vou pulando. Cuidado para não confundir isso, nós vimos na outra vez, tá bom? Juntar tesouros nos céus não é consequência de entregar o dízimo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Jesus está dizendo aqui, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus vai aconselhar no versículo 19, não acumular para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais tesouro nos céus.
Como que junta tesouro nos céus? Equivocadamente, às vezes, você pode pensar, ou alguém pensar, que entregando dízimo eu estou juntando tesouro nos céus. Teve um falso apóstolo desses aí, que pregando na televisão, ele começou a vender tijolinho. E você comprava o tijolinho por R$1.000, R$1.500, não lembro o valor, e você estava juntando tesouro no céu. O miserável fez isso, né? Não vou falar o nome dele para meu vídeo não ser cortado. Mas isso não é bíblico. Não é assim que se junta tesouro no céu. Juntar tesouro nos céus é trabalhar para o reino, é servir a Cristo. Isso é juntar tesouro nos céus. Fazer a obra de Deus, a obra de um evangelista, ajudar o necessitado, o pobre, e ter compaixão pelas almas. Isso é juntar tesouro nos céus. Agora, por outro lado, não basta ser generoso. Tem gente que não serve a Cristo e é generoso. Abençoa, ajuda. Eu falei na quinta-feira sobre a reportagem que aconteceu essa semana de uma família lá em Santa Luzia, em Minas Gerais, que não tinha o que comer. O garoto de 11 anos ligou para a polícia e pediu socorro. A polícia foi checar porque achou que era trote. Chegou lá, estavam 4 dias, só tinha fubá e água em casa. É o que eles estavam comendo. E aí todo mundo se juntou, várias famílias foram lá abençoar aquela outra família. Então, não precisa ser cristão para ser generoso. Um não cristão pode ser generoso. Às vezes até com a motivação errada, mas acontece, ok? Então, não confunda isso, tá bom? Nós já vimos isso aqui, eu vou pular de novo, porque eu quero chegar onde nós precisamos, que é a questão da nossa segunda parte do estudo de hoje. Quando a gente pensa em recursos, eu usei como exemplo o jovem rico, né? Você conhece bem essa história. O jovem rico procura Jesus e ele se orgulha até do que ele tem feito, do que ele já fazia. E Jesus olhando para ele, o texto, se você quiser abrir lá, é Mateus 19, eu vou resumir a história aqui, porque nós já falamos sobre isso. O texto diz que Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Jesus teve compaixão daquele jovem porque entendeu claramente, havia um Deus no coração daquele jovem, e o Deus que estava no coração daquele jovem era Mamon, eram as riquezas. E aí Jesus, testando ele, disse: vai, vende o que tem, divide com os pobres e vem e me segue, terás um tesouro no céu. Ele não quis trocar. O texto diz que ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus, naquela parábola, mostrou para mim, para você e para o jovem rico que ele tinha um Deus no coração. Então, a minha pergunta com relação a esse jovem: qual era o problema central desse jovem? O que lhe faltava? Faltava amor ao próximo. Ele tinha um ídolo dentro do coração. Ah, mas o dinheiro, se não for bem administrado, a gente vai passar necessidade. É verdade. Mas, por outro lado, você também não pode ser ganancioso a ponto de não ajudar, a ponto de ser mamorto, só recebe e não abençoa ninguém. À medida que eu avanço na maturidade espiritual, irmãos, eu percebo que Deus é que cuida de mim e a maior alegria é dar do que receber. Jesus deixou isso claro para nós. Não tenha medo de dar, mas dê com critério a quem dar e como fazer isso. Então você tem que ter critérios, mas dar é bíblico. E dar é bênção, é privilégio. Abençoar pessoas é privilégio, ok? O que faltava para esse jovem? O amor ao próximo. Onde estava o tesouro dele? Jesus mostrou isso claramente no texto. O tesouro dele estava nas riquezas. E aí nós chegamos na segunda parte, que agora eu não vou correr, porque essa segunda parte eu julgo ela muito importante para que você possa entender bem o texto de Mateus 6, 19 a 24. O coração do homem inevitavelmente segue o seu tesouro. Então, e aí é uma escolha. Se o nosso tesouro está na terra, nas coisas terrenas, nós vamos estar apegados nisso. Nosso coração, a nossa mente, o nosso tempo, o nosso recurso, nossa energia, tudo que fizermos estará em torno desse tesouro na terra. Então o tesouro na terra pode ser um trabalho, pode ser uma casa nova, pode ser um namorado novo, um emprego novo, um carro novo, uma bicicleta nova, um celular novo. Eu, quando ganhei esse celular, praticamente ganhei esse celular novo, uma das coisas que eu fiz questão de examinar meu coração, se eu ia ficar apegado a ele ou não. E tem hora que eu esqueço que ele é um celular melhor e deixo em qualquer lugar, e eu lembro, não posso deixar em qualquer lugar, que o outro valia 300, esse vale um pouquinho mais. Então eu guardo por segurança, mas não estou preso a ele. Se Deus mandar dar esse celular, eu vou dar, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Se Deus mandar eu dar, eu vou dar. Eu já dei carro para a obra de Deus, não vou dar um celular.
Meu coração... Eu tive uma namorada na minha juventude que eu disse para ela uma vez que eu não gosto de dinheiro. E aí ela me desanimou de relacionamento comigo, porque ela queria que eu gostasse de dinheiro. Porque na cabeça dela, se ele não gosta de dinheiro, ele não vai ter dinheiro. Então eu não quero. Ela queria meu dinheiro ou queria a mim? E graças a Deus eu não casei com ela, né? Graças a Deus. E eu fui feliz nessa escolha. Deus me livrou. Glória a Deus por isso, né? Então cuidado, meu irmão, para os tesouros, as coisas terrenas, não prenderem no seu coração. Lembre-se, ame as pessoas, use as coisas. Isso não quer dizer que você não vai cuidar do que você tem. Temos que ser bom mordomo daquilo que Deus nos dá. Bom mordomo do nosso corpo, porque saúde é cuidar do corpo. Para ter saúde tem que cuidar do corpo. Se eu como de maneira errada, se eu durmo de maneira errada, não tiro férias, então como é que o meu corpo vai resistir a tudo isso? A gente tem que ter esse cuidado. Cuide do seu corpo, tá bom? Mas não cultue o seu corpo. O que Jesus afirma para nós nesse texto, Mateus 6, 21? Nós já lemos, vamos voltar nele de novo. Tá aqui se você quiser ler, não precisa abrir na Bíblia. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Então, examina o seu coração. A sua mente está ocupada mais com coisas da terra do que com as coisas dos céus. Precisa mudar isso. Porque é uma tendência nosso coração se apegar às coisas terrenas. Até porque elas são palpáveis, né? As coisas espirituais não são palpáveis. Por isso que a gente precisa avaliar bem nosso coração. Examinar ele a cada dia. E aí eu gosto do que Calvino disse, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente às vezes não tem ídolo em casa. Eu espero que ninguém aqui tenha ídolo em casa, né? Mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos mais rápido do que a gente imagina. Então cuidado, examina bem teu coração, porque isso é muito sutil. A possibilidade de criarmos ídolos no nosso coração é muito fácil. A gente precisa avaliar isso. O Sermão do Monte, isso aqui é importante, tá? O Sermão do Monte, repetidas vezes, vai referir-se ao coração como sendo a sede própria daquilo que é gerado as coisas. Aonde que os afetos, as afeições são geradas? É no coração. Então a gente precisa entender essa palavra coração, porque a palavra coração aqui, Jesus está declarando isso, sempre segue o nosso tesouro. E aí, a ênfase que Jesus dá aqui nesse texto é muito interessante, porque se os meus tesouros forem terrenos, eu vou estar inclinado para as coisas da terra, olhando para baixo. Se o meu tesouro forem do alto, eu vou estar preocupado com as coisas celestiais. Isso é fórum íntimo. Eu preciso me avaliar a cada dia. Eu estou olhando mais para baixo do que para cima, eu preciso mudar isso. Eu estou olhando só para cima e esquecendo aqui, não pago luz, não compro roupa, não como direito. Não, aí também está errado. Que tem gente que não sai da igreja, né? Vai culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A casa fica um Deus nos acuda. Os filhos abandonados. E aí eu já ouvi isso e já vi isso, testemunho. Eu sirvo ao Senhor há tantos anos, não saio da casa de Deus. Por que Deus não salvou meu filho? Porque você não cuidou dele, você não evangelizou ele. Você não teve presente na vida dele. Por isso que Jesus não pôde salvar seu filho. Que você serviu mais, olhando mais para o céu do que para a terra, né? Então esse equilíbrio é importante. Por isso que a gente tem uma semana inteira para trabalhar, sábado e domingo para descansar, e domingo a gente pode cultuar a Deus com liberdade. Por isso que o domingo é universalmente conhecido como o dia do descanso. Mas é o dia de servir a Deus também. Por isso nós estamos aqui reunidos. Preste atenção nisso aqui. Vamos lá, Provérbios 4, 23. Eu quero falar um pouquinho sobre coração. Já compartilhei isso com vocês, mas eu quero insistir nisso. Eu percebo que você precisa entender isso e a ponto de decorar isso. Eu só decorei porque eu estudei várias vezes. Provérbios 4, 23. Você tem lá na sua Bíblia? Quem pode ler para mim? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Isso. Porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem. Outra tradução, tem? Leia. De tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Preste atenção nisso. Há uma tradução que eu gosto dela, que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas essa palavra coração aqui em Provérbios 4:23, ela tem a ver com essa questão aqui, ó. Envolve a mente, envolve a nossa vontade e envolve as nossas emoções. Débora tem uma novidade para contar, não posso contar agora, né? Ela vai falar daqui a alguns dias e provavelmente o coração dela vai mudar, né? Já está mudando, né? Então, mente, vontade e emoções. O coração de Débora já está sendo afetado por uma mudança que está vindo. Então, a mente, vontade e emoções dela serão afetadas nessa mudança de página na vida dela e do seu esposo. Então, toda vez que você pensar em coração, e Jesus está falando do tesouro e falando do coração, porque olhos e coração ali na palavra geralmente são sinônimos. E aí a gente vai entender isso. Por isso que eu fiz questão de falar sobre essa questão. Provérbios 6, versículo 6, Jesus não está proibindo fazer provisão para o futuro. Lembra disso, irmãos? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde é dever, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Mas cultuar o nosso corpo, perder o culto porque marcou salão, porque marcou uma festa, porque marcou uma visita. Irmão, visita vai me visitar sim, no dia que eu puder atendê-la. Domingo de manhã nunca vou receber uma visita. Ninguém vai querer me visitar no domingo de manhã porque não vai me achar em casa. Então, sabe por que você às vezes deixa de vir à igreja? Porque você não é forte, não é firme. E você deixa, às vezes, parente, então tem uma parentela que adora visitar a gente na hora errada, né? Parente só pode visitar você quando você te permitir. Não pode ser a hora que quer. Então, domingo de manhã, não vai me visitar, não vai me achar em casa. Seja firme nessa questão, tem uma semana inteira para te visitar. A pessoa vai querer te visitar só domingo de manhã? O único horário que a sua igreja se reúne é domingo de manhã. Aí você, frouxo, diz, tá bom, pastor, não vou poder ir no culto hoje não, que minha tia tá vindo me visitar. Sinto muito, você foi fraco. Avisa ela, tia, vem à tarde ou vem antes. Ou vem para a igreja comigo, pronto. Ela não vai vir, a terceira opção não vai acontecer. Ela não virá. Mas seja firme nisso, irmão. Servir ao Senhor é mais importante do que receber titia em casa. Mas nós somos fracos nessa hora, né? Nosso coração é mole, é condescendente. Leia para mim Provérbios 6:6. Quem já achou lá? Vai, Vladimir, tá aberto aí? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Por que Salomão está falando da formiga? Formiga é um animal pequenininho, a gente vê ele como um animal insignificante, é um insetozinho que parece que não tem nada para ensinar. E aí Salomão vai olhar a formiga, eu fico pensando quantas horas Salomão gastou avaliando o contexto da formiga, a cooperação, o trabalho entre elas, a organização, a provisão antecipada que ela faz. Então tem muita lição olhar para a formiga. Eu acho que você já olhou para a formiga, né? Quando criança, eu ficava olhando como pode uma formiga desse maninho levar um negócio tão grande assim, porque parece que elas levam objeto maior do que ela. Às vezes carregam folha. Uma ajuda a outra. Às vezes 3, 4 levando uma folha. E elas não desistem, elas têm uma perseverança. Às vezes a folha cai, o objeto cai, elas voltam e pega de novo, às vezes para, dá uma descansadinha. Eu já gastei tempo olhando formiga, você eu não sei, né? Mas vai ter com a formiga, preguiçoso. Ela faz provisão. Então não é errado fazer provisão para o futuro. O errado é ficar idolatrando a provisão do futuro, olhando só para baixo. Tem que olhar para o céu também. Do alto é que vem o socorro. Podemos e devemos fazer provisão para a nossa família. Olha o que diz 1 Timóteo 5:8. Isso aqui é uma exortação para nós, muito sério, hein? 1 Timóteo 5:8. Pode ler para mim, quem achou? Quem achou, lê bem alto. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que o descrente. Pior que o incrédulo, quem não cuida da sua família. Então, prioridade é a sua família. Pastor, eu não vou à igreja hoje porque minha mãe passou mal, ela mora comigo. Isso, vai mesmo. Ela não mora com você, ela mora lá na Paraíba. Não tem como você socorrê-la hoje, mas você precisa ajudar de alguma forma. Você vai dar o teu jeito, você tem que priorizar a família. Família é primeiro. Aí depois vem as outras coisas. Família vem primeiro que igreja, né?
Família vem primeiro que trabalho. Às vezes a gente não falta o trabalho, mas falta o culto. É interessante, né? Mas se é para socorrer a família, o culto tem que ficar para depois também. É socorrer, principalmente os domésticos da fé. Então você tem que ter esses critérios. A quem ajudar e como ajudar. Se a gente bobear, irmão, a gente vai receber pedido de ajuda todo dia, toda hora. Agora tem que ter critério. A quem vai ajudar para não ajudar as pessoas erradas. Deixar de ajudar a pessoa certa para ajudar uma pessoa errada. Quantas vezes, por falta de discernimento, a gente precipitadamente decidiu errado? Então tem que tomar esse cuidado também. O que Jesus proíbe, irmãos, é o acúmulo egoísta de bens. Ele não está proibindo você fazer provisão para o futuro. O que Jesus proíbe nesse texto de Mateus 6, é quando ele fala aqui, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. O que Jesus está proibindo é o acúmulo egoísta de bens. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É uma vida extravagante. Quem vive uma vida extravagante, isso é pecado. Por isso que Jesus está mostrando para a gente o controle. Não é que você não vai cuidar, tem que cuidar, mas não pode ser escravizado por esse cuidado. Por isso que a gente tem que tomar atenção para o nosso coração, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Eu já contei para vocês esse testemunho e eu vou repetir aqui. Davi nasceu, eu estava com Davi no colo em casa, recém-nascido, e durante um período da manhã, Wanda saiu, foi em algum lugar, não sei aonde que ela foi, não lembro, e eu estava com o Davi no colo e admirando o Davi, e de repente eu ouvi claramente Deus falando comigo: adore o abençoador e não a bênção. Eu falei, Deus tem uns repente assim comigo. Eu não sei como é que é com você, mas eu tenho muita clareza quando Deus fala comigo. E irmão, meu coração gelou quando eu parei para pensar nessa frase. Adore o abençoador e não a bênção. E eu descobri naquele momento que Davi era o meu ídolo. Eu estava idolatrando o Davizinho. 2, 3 meses de nascido. O meu coração se inclinou tanto para a alegria de ser pai, porque a Wanda não podia ter filhos, né? Eu já contei esse testemunho em outro vídeo. Eu não podia ser pai porque Wanda não podia gerar filhos, e fomos para uma vigília e Deus curou Wanda e Davi nasceu, e depois Jonatas, depois Samuel, que Deus já levou. Quando eu estava embalando o Davi no colo, eu estava adorando, fazendo do Davi o meu deusinho. Eu estava idolatrando o Davi. E aí o Espírito Santo carinhosamente me trouxe essa sentença, essa advertência: adore o abençoador e não a bênção. A bênção é passageira, o abençoador é ele que tem que ser número 1 na minha vida e na sua vida. Fecha o parênteses. A palavra traduzida para o ferrugem aí no versículo 19, eu não sei se a tua versão aparece ferrugem. Não acumuleis para vós outro tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. É ferrugem que aparece na sua versão? Revista atualizada, ferrugem. King James é ferrugem? Mateus 6,19. É ferrugem? King James? Ok. A palavra ferrugem aí, ela significa literalmente aí o devorador. Porque a palavra ferrugem, ela é aquilo que ocupa e consome. Você já viu ferrugem, né? Ferrugem, eu tô com a minha bicicleta lá e eu tô olhando para ela tá ficando enferrujada em alguns lugares e eu tenho que parar. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que lixar, pegar uma escovinha de aço que o Vladimir tem, eu tinha uma, não sei onde foi parar, lixar o quadro, comprar uma tinta preto fosca, pintar, pode ser aquela de spray, e vai resolver o problema. Mas a graxa é melhor, mas tem que pintar, né? Porque está enferrujado. Está enferrujado. Então, eu estou olhando para a ferrugem lá, a ferrugem está aumentando e eu estou deixando para lá. Se eu não cuidar, eu vou perder a bicicleta. Então, ferrugem, ela vai silenciosamente corroendo. Se você não tomar cuidado, vai perder o bem. A ferrugem vai ganhar. Então, a palavra ferrugem aqui, ela tem a ver com o devorador lá de Malaquias 3:11. Se você comparar as duas palavras no hebraico e no grego, elas vão dar esse mesmo significado. A gente sabe de qual Malaquias 3:10, né? Trazei o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos. Mas o versículo 11 para mim é o mais importante. Ele diz: por amor de vós, repreenderei o devorador. Repreenderei a ferrugem. Aquilo que consome, aquilo que vem para devorar. O que Jesus está dizendo é que o acúmulo de riquezas é uma ocupação que absorve muito tempo. E aí a gente vai pensar na parábola do homem insensato.
lá em Lucas 12. Vamos para lá? Lucas 12. E é interessante, irmãos, Jesus está falando de dinheiro aqui. É interessante, né? Lembra disso, tá? A Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor, porque nós temos mais problema com a ganância, com a idolatria, com o mamon, do que com pessoas. A gente não tem tanta dificuldade em amar as pessoas. A gente ama as pessoas, a gente se apega às pessoas, mas o nosso problema maior é com o dinheiro, porque o dinheiro ele é um concorrente direto de Deus, o nosso Senhor. Por isso que Jesus vai falar desse conflito de dois senhores, dois tesouros, dois senhores. A gente precisa avaliar esse texto para entender o que Jesus quer introduzir para o próximo estudo que a gente vai fazer de Mateus 6, de 25 a 34. A parábola do homem insensato está lá em Lucas 12, você vai acompanhar comigo, versículo 13 a 21. Na minha Bíblia está escrito assim, um subtítulo, sobre a cobiça. Então Jesus vai falar de dinheiro, vai falar da avareza, da cobiça, e ele vai contar uma parábola para ilustrar o que ele quer falar. Mas é o capítulo 12 inteiro que Jesus vai falar de dinheiro. Esse assunto só termina lá no versículo 34. Com calma vamos ver isso. Nesse ponto, eu estou em Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que lhe possui. E ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aí eu encerro aqui a leitura do texto, mas eu preciso ir com você mais à frente um pouquinho. O assunto não concluiu, Jesus vai continuar falando sobre a questão da cobiça, Lucas 12. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 29. Esse texto aqui, de 29 a 34, é um paralelo, é o mesmo texto, só que Mateus vai especificar melhor, que é Mateus 6, de 25 a 34, tá bom? Mas eu quero ler para você algo interessante que Lucas dá ênfase, que Mateus não dá. Lucas 12, 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Aí ele continua: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestimenta. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A palavra que eu quero chamar a atenção para você aqui nesse contexto, para entendermos que Jesus continua falando do mesmo tema que nós estamos abordando, é a palavra inquietar, aqui no versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A sua versão aparece essa palavra inquietações no final do versículo 29. Pois bem, essa palavra inquietação significa o seguinte: é o mesmo que ter uma mente flutuante. Quando eu começo a indagar, quando eu começo a questionar, a me inquietar entre guardar e guardar por usura, em vez de partir, compartilhar e abençoar pessoas, quando o meu coração se inquieta, é sinal que eu estou tendo uma mente flutuante. Eu estou
duvidando da provisão de Deus. Quando que isso geralmente acontece? Na hora de entregar um dízimo ou uma oferta. A gente fica com medo de entregar, porque o primeiro pensamento que Mamon lança na minha cabeça e na sua é: e se você precisar desse dinheiro? Você não pagou seu aluguel, já pagou a conta de luz? Como é que você vai entregar uma oferta, um dízimo, se você ainda não pagou suas contas? Será que é só comigo que acontece isso? Ou com você também? Essa é a inquietação que Jesus está falando. Ele está prometendo que Ele vai cuidar de nós. Comida, bebida e vestimenta. Lógico, irmão, que eu tenho prioridades na minha vida e você deve ter prioridades. Entre um passeio e pagar a conta de luz está na frente, não precisa nem questionar. Se você for passear e não pagar a conta de luz, não adianta você orar: ah, Deus me ajuda, eu preciso pagar minha conta de luz. Deus vai falar: eu já te ajudei, você gastou errado, você foi insensato. Mas essa inquietação aqui é a inquietação da incredulidade. É disso que Jesus está tratando lá em Mateus 6. Para mim, irmãos, esse capítulo 6 é o que a gente vai entrar agora. Eu fico sempre ansioso para chegar lá e graças a Deus, domingo que vem, vou entrar nesse texto aí. Esse texto de Mateus 6, 25 a 34 é o texto que vai alicerçar a gente para entender que a inquietação com relação ao nosso futuro, ela é pura preocupação indevida. Porque assim como você comeu ontem, você vai comer hoje. E se você estiver vivo amanhã, você vai comer amanhã. Jesus vai usar esse exemplo olhando para os lírios e para os pássaros. E eu gosto de lembrar isso. O pássaro sai cantando de manhã e eu sempre me lembro do Aldo, quando eu vejo as maritacas. Ontem elas passaram lá à tarde. De vez em quando elas aparecem, né? As maritacas apareceram lá? Então elas saíram dali e foram lá te visitar. Elas passaram ali gritando, eu leio o Aldo. O Aldo era acordado aqui, né? Na Quiririm, pelas maritacas cantando, elas andam barulhentas, fazendo barulho. Por que elas saem fazendo barulho de manhã e elas voltam à tarde fazendo barulho, irmão? Porque elas saíram na certeza que iam comer e voltaram cantando alegres porque se alimentaram. Se Deus cuida delas, como que não vai cuidar de você? É isso que a gente vai aprender. Então, essa inquietação, toda vez que o meu coração, o seu coração se inquietar com relação ao nosso futuro, é sinal que nós não estamos confiando a nossa vida na mão da pessoa certa. Se a nossa vida está nas mãos de Deus e nós confiamos nele, descansaremos. Descansarei, pois sei que és Deus. Né? Minha alma está apegada a ti, diz o cântico. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansa. O cuidado de Deus não vai faltar. A provisão dele é certa. Então, toda vez que eu me inquieto, é sinal de que minha mente está flutuando. É como se eu fosse Pedro tentando andar sobre as águas. E ele disse: não, isso não é possível. E aí ele afunda, ele esquece até que sabia nadar. Pedro sabia nadar, tenho certeza disso. Ele era pescador. Eu não conheço um pescador que não saiba nadar. Mas Pedro ficou tão tomado pela inquietação, pela incredulidade, que ele afundou e ele pediu socorro. Jesus socorreu. Eu imagino que Jesus depois deve ter rido dele, né? Pedro, como você tem pouca fé. Fecha esse parênteses. Você entendeu a parábola? Qual era a inquietação desse homem? Por que ele é chamado de insensato? Porque ele estava apegado apenas ao que é terreno. Ele em momento algum lembrava de uma prestação de contas e do relacionamento dele com Deus. E aí a voz gritou lá: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, o que tem preparado, para quem serás? De que adianta acumular riquezas aqui se não acumularmos tesouros nos céus? O que é melhor, acumular tesouros aqui ou tesouro nos céus? É melhor tesouro nos céus. Não deixe de escolher da maneira correta. Vamos mais para frente um pouquinho. A palavra ferrugem lá no grego é essa palavra aí, brossis, que quer dizer ato de comer, em sentido amplo, corrosão, tá bom? E a palavra mamon, que é outra palavra que aparece aqui no texto, no capítulo 6, versículo 24. Mamon aí é uma palavra aramaica. Jesus está usando o aramaico para exemplificar bem o que ele quer falar sobre dois senhores. Significa o que se armazena ou o que se confia. Aqui é a personificação da riqueza. Se Deus quiser te fazer rico, Ele fará. Não queira correr atrás de riqueza. Isso será grande cilada. Paulo escreve isso lá na primeira carta ao Timóteo, capítulo 6.
Cuidado, porque alguns, no afã de querer ficar rico, caíram em muitas ciladas e preocupações que não deveriam ter caído. Cuidado para você não correr esse risco, tá bom? Terminando nosso momento de hoje com a palavra, o acúmulo de riquezas é uma ocupação que mais cedo ou mais tarde escraviza a sua vítima e o leva a desprezar a Deus. A preocupação de Jesus, que é a mesma preocupação de Paulo, que é a mesma preocupação de Salomão, em Provérbios tem vários textos que Salomão vai dar o exemplo da questão das riquezas, e eu não tenho aqui esse texto anotado, mas eu quero ler para você, porque você pode compreender isso melhor. Vamos lá para Provérbios capítulo 11, versículo 24. Quem pode ler para mim? 24, 28 e 30. Liberalmente, Isso. ainda se lhe acrescenta mais e mais. Uhum. O que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. 25. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber será descedentado. Muito bem. Tá claro o texto, irmãos? Olha o 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Irmãos, não tem opção. O que Jesus quer nos ensinar em Mateus capítulo 6 é: ou as riquezas, mamon, será o seu Deus, e aí vai dominar o seu coração, ou Cristo será, Deus será o Senhor da sua vida e dominará a sua vida. Qualquer opção diferente dessa é quase que impossível. Ou nós vamos servir a mamon, ou vamos servir a Deus. Mas isso é tão sutil, que a gente às vezes fica confuso. A gente não sabe se está inclinado para mamon, para as riquezas, para as posses materiais, ou se realmente nós estamos adorando a Deus e Ele sendo o Senhor na nossa vida. É muito sutil, por isso tem que ser avaliado com calma. A frase final do versículo 24, Mateus 6, 24, aponta para uma escolha. Não tem opção. Nós temos que sair daqui hoje com uma escolha. Ou vamos servir a mamon, que é a personificação da riqueza. Isso vai tomar o nosso coração a tal ponto a gente desprezar a Deus. Ou nós vamos amar a Deus e cuidar das coisas terrenas, mas da maneira correta, em segundo plano. Secundariamente, não em primeiro plano. Então avalie isso. Que escolha nós vamos fazer? Deus ou mamon? É a escolha que eu e você precisamos fazer nessa ocasião. Pense nisso. Na linguagem da escravatura, Jesus está usando aqui o verbo do léu, que é servir, lá no versículo 24. Ele está dizendo, não podeis... Volta seus olhos lá para Mateus 6, 24. Fixe bem seus olhos lá. Se você já tem de cor, olhe para mim. Se não tem de cor, o texto, olha para o texto. Não podeis, Jesus está dizendo, é impossível eu estar aqui e estar lá no Vale de Quitionha agora, nesse momento. É impossível eu estar aqui e estar lá em Santo André. É impossível eu estar aqui e estar na Tailândia agora. É impossível. Então é impossível servir a Deus e as riquezas. É impossível. Ou as riquezas serão o Senhor da sua vida, o dinheiro, os bens, ou Deus será o Senhor da sua vida. Não tem como. É impossível. Quando Jesus está dizendo aqui, não podeis servir, Jesus está usando a linguagem da escravatura, servir aí é ser escravo. Ou nós seremos escravos dos bens materiais, ou nós seremos escravos da orelha furada. A diferença do escravo comum para o escravo da orelha furada é que o escravo da orelha furada, ele escolheu continuar servindo ao seu senhor, devedor por gratidão. Então ele tinha essa distinção. Quando olhava para um escravo de orelha furada, ele tinha um anelzão lá, ele estava dizendo, eu escolhi servir ao meu senhor, ele é muito bom para mim, eu não quero sair dessa função. Nós somos devedor por gratidão, escravo da orelha furada, nós não merecíamos a vida eterna, a salvação, o perdão, mas Jesus nos deu, ok? Então, isso aqui é o ponto principal para a introdução do que vem aí na frente. A verdade é que o tesouro celeste e a possessão terrestre não podem ser acumuladas ao mesmo tempo. O nosso coração vai estar dividido, ou lá ou cá, não tem como. Ou você está aqui, e aí mamon, os bens materiais
dominar o seu coração e você serve a eles, ou você está aqui servindo a Deus e administrando aquilo que Ele te dá e com gratidão no coração. Para mim, há algo bem claro aí no relacionamento com as pessoas, você observa isso. Uma pessoa que tem Cristo como Senhor, Deus como Senhor, ela tem gratidão e contentamento com aquilo que Deus dá a ele, seja muito ou pouco. Ele se alegra. É isso que Paulo chegou à conclusão. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo tinha alegria quando tinha pouco, tinha alegria quando tinha muito, porque a razão da alegria dele era o Senhor, não eram as coisas. O coração de Paulo tinha Jesus como Senhor. Deus era o Senhor, Deus era o centro da vida de Paulo. Se Deus não fosse o centro da vida de Paulo, ele viveria murmurando. Quando ele escreve a carta da alegria, Filipenses, ele está preso. Mas é a carta da alegria, porque o coração dele está aqui, ó, firmado no Senhor e não nas circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. E aí, essa é a hora de a gente encerrar esse momento. Se o seu coração ficar olhando para as circunstâncias, você correrá o risco de murmurar e reclamar do que está acontecendo agora. Porque se a gente fica olhando as circunstâncias, nem sempre as circunstâncias são favoráveis. Muitas das vezes as circunstâncias são contrárias a nós. Mas, no entanto, Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas que Ele me fortalece, posso viver na fartura e posso viver na escassez. É isso que ele está dizendo. Eu, em Cristo, posso todas as coisas. A ideia ali é suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Os homens não podiam ser escravos de dois senhores, por isso que Jesus vai usar essa palavra, a linguagem da escravatura. Não era possível, perante a lei romana, eu ser escravo de Vladimir e ao mesmo tempo ser escravo de Barbudo. Não podia. Isso era crime sério, digno de punição. Então, se o Barbudo queria o escravo Vanderlei, que pertence a Vladimir, ele tinha que pagar para me ter como escravo. Então, eu não podia, como escravo, ter dois senhores. É isso que Jesus está dizendo. Não podeis ser escravo das riquezas e escravos do Senhor. É impossível. Essa é a palavra que a gente estudou hoje e a gente encerra com esse pensamento. O que leva o homem a juntar possessões materiais e dar o dinheiro à posição suprema que se deve dar somente a Deus? O que leva a gente a correr atrás do vento? E é isso que Salomão, quando escreve Eclesiastes, vai trabalhar o tempo inteiro. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão não está deprimido, Salomão não está entristecido, ele está dizendo isso não vale a pena. Isso é olhar para a terra, ajunte tesouro nos céus. Em outra linguagem, é isso que Salomão está nos ensinando. A olhar para cima e não olhar para baixo. O que leva a gente a juntar tesouros na terra? Minha resposta, não é apenas a cobiça, mas também a inquietação e a ansiedade quanto ao amanhã. Todas as vezes que o meu coração foi atacado pela cobiça, eu fui atacado, na verdade, pela inquietação e pela ansiedade quanto ao meu futuro. O meu futuro pertence ao Senhor e Ele cuidará disso também. Deus cuidará do nosso futuro. Deus abençoe você e decida numa escolha correta. Escolha ser escravo do Senhor Jesus, servir a Ele e juntar tesouros no céu. Amém? Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com mais 3 amigos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.